Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Estamos na série Kabbalah, a ciência oculta. Hoje vamos ver a diferença entre a ciência Kabbalah e a religião. A ciência Kabbalah, ela não pertence a nenhum rito religioso. Não tem um povo que é dono dela, apesar de existir algumas crenças que se apossaram da Kabbalah. Mas a Kabbalah, ela pertence ao Criador. Ela é a revelação do próprio Criador a todos os seus povos. Então, religiões abraçam a Kabbalah, porque quando você estuda a Kabbalah, você está apto para aplicá-la em sua vida conjugal, em seu trabalho, em sua vida social e até mesmo na religião. É por isso que muitas religiões têm abraçado a Kabbalah e adaptado ao seu modo. Mas quando você estuda a Kabbalah autêntica, aquela sem ritos, sem dogmas, você vai aprender sobre o Criador, porque ela é o próprio Criador. Ora ela nos ensina como sendo o Criador, ora ela nos ensina como sendo nós. Então ela é um método para nós encontrarmos com o Criador. Ela é um método para nós nos interiorizarmos e encontrarmos o nosso eu divino. Então esse é o objetivo da Kabbalah, fazer com que a pessoa se desperta, fazer com que a pessoa se eleva aos mundos superiores, porque esse é o plano do Criador. Essa é a vontade que ele teve quando criou o primeiro mundo chamado Adam Kadmon. Esse mundo nós já vimos, que é o espaço-tempo onde o Criador pôde colocar a si mesmo ali dentro. E essa parte dele iria receber prazer que ele, o todo, iria doar. Nós já vimos isso em vídeos anteriores. É por isso que há uma diferença entre a religião e a Kabbalah. A Kabbalah é a revelação do Criador para nós. Ela muda o nosso interior. Não muda só a nossa vida espiritual. Ela muda também a nossa vida física. Porque é o próprio Criador se manifestando através de nós. Então eu fiz aqui na lousa alguns desenhos para a gente entender melhor qual é essa diferença que tem entre a Kabbalah e a religião. A religião, ela foi criada pelo homem. Religião significa religar. Então o homem que está desligado precisa de uma reconexão. Daí o homem, então, criou essa palavra chamada religião com o objetivo de se religar àquele que ele está desligado. Então, quando se fala da religião, o homem já entendeu a Kabbalah, porque ele percebeu que ele não está mais conectado com o Criador. Porém, foram criados dogmas e maneiras diferentes de se corrigir para religar ao Criador. E é isso que nós vamos ver. Na religião, tem o Criador. Vamos simbolizar o Criador aqui, para a gente poder entender. E tem acontecimentos em nossa vida que vai afetando o nosso caminhar aqui na Terra. Então ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Esses acontecimentos estão aqui, ó, estão descendo, ou seja, estão acontecendo ao nosso derredor, à nossa vida, estão nos afetando. Esses acontecimentos, eles podem ser crivos da nossa vida, eles podem ser escolhas erradas que fizemos. Porém, na religião, o homem não entende dessa forma. O homem, quando recebe coisas boas, ele fica feliz. Mas quando tenha aquilo que aparentemente é um mal para ele se entristece. E aí
entra a questão da religião. Porque se está acontecendo alguma coisa ruim na vida da pessoa, a primeira coisa é imaginar que o diabo está atrapalhando o seu caminhar na terra. Ele não assume as suas responsabilidades. Ele começa então a fazer alguns rituais, pagar a promessa que está ligado a sacrifícios. Ele começa a rezar, a orar, pagar penitências, fazer até caridade. Isso tudo aqui é egoísmo, porque quando ele faz algo para se livrar da sua culpa, ele está querendo livrar a sua consciência, porém ele não está assumindo o seu erro. A religião faz isso, faz com que a pessoa tenha aquela fala: coloco nas mãos de Deus e seja o que Deus quiser. Isso não é verdade. A pessoa que age dessa forma está tentando se eximir da culpa, colocando a culpa em outro, em qualquer outra coisa. E nesse caso, está jogando para Deus. Ele não quer mudar, ele quer mudar o Criador. E isso não faz com que essa pessoa evolua. Ele espera só o bem. No caso, quando acontece um mal, ele não assume e joga a culpa em outro. A religião faz isso com a pessoa. Quando você vê uma pessoa indo para dentro de uma determinada chamada igreja, ele está indo lá para fazer uma petição. Geralmente ele quer receber, até mesmo a palavra que ele vai ouvir, ele quer ouvir da maneira que vai agradar o seu ego. Então a pessoa, ele quer que Deus interfere na vida dele de qualquer maneira. Eu coloco nas mãos de Deus e agora é com ele. Ele chega para o seu pastor, para o seu líder religioso e diz: pastor, ore por mim. Estou passando por tal dificuldade. Está acontecendo isso em minha vida. Porém, ore por mim para que Deus faça uma obra. Ele está até nesse momento se eximindo de uma responsabilidade que teria que ser dele. Se isso fosse real, ele conseguiria se elevar ao nível do Criador. Porém, ele não evolui, ele vai ficar aqui dessa forma. Ele apela pela graça, ele quer receber de qualquer forma, sem pagar por ela. Coloca nas mãos de Deus tudo, então, como a gente já falou, e espera a misericórdia de Deus. No último caso, ele espera a misericórdia de Deus. Nós temos um vídeo falando sobre a misericórdia. Misericórdia não pode estar contrariando a justiça de Deus. São dois atributos do amor de Deus que não podem se contrariar. E quando ele faz isso aqui, sem responsabilizar os seus erros, sem se colocar no lugar do culpado, ele está querendo que Deus, como um juiz, dê a misericórdia para ele, sem ele mostrar uma evidência palpável. Isso aqui é a religião agindo na vida das pessoas. Uma pessoa que espera tudo do Senhor, que espera que aquilo que ele colocou nas mãos de Deus venha a acontecer. Isso não vai fazer com que ele suba para os mundos superiores. Porém, na Kabbalah, que é a revelação do Criador, que é a espiritualidade, quando você está buscando a espiritualidade interior, você encontra com o seu eu interior, então você está mudando os seus pensamentos. Você já não é mais uma pessoa que pensa dessa forma. Quando nós estamos falando da Kabbalah, nós não estamos colocando dogmas religiosos. Fique bem claro que a Kabbalah é a ciência, a revelação do Criador, que pode ser usado, como eu disse, na sua vida social, no seu casamento, na sua profissão, no trabalho que você faz e até na religião. Porém,
ela é espiritual, ela é pura consciência divina. Então, ela não leva para nenhum tipo de religião. Ela é a consciência divina dentro do ser humano, e esse ser humano tem que se descobrir dessa forma e entender o que é a revelação de Deus na vida dele. Então, os acontecimentos são iguais. Tudo o que acontece para uma pessoa que está focada na religião, acontece para uma pessoa que está espiritualmente vivendo a sua evolução. Acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins. Porém, ele sabe que as coisas ruins são crivos da vida. E ele não deve ficar desgostoso jogando a culpa em alguém. Se os crivos da vida aparecem, é porque existe ali algo para ele melhorar em sua caminhada. São as escolhas que ele fez errado, então ele vai mudar a maneira de agir para conquistar os seus pacotes que nós já vimos em aulas anteriores. Porque a nossa vida vai gerando pacotes negativos e positivos, dependendo da nossa escolha. Mas se nós somos uma pessoa dessa aqui, nós vamos colocar esses pacotes na mão de Deus e vamos esperar que Ele resolva para nós. Porém, se nós somos uma pessoa que estamos agindo em busca da nossa evolução espiritual, nós vamos trabalhar os nossos pacotes e mudar a energia negativa dele para a energia positiva. A pessoa que está aqui, ela analisa todos os acontecimentos. Tudo aquilo que está chegando para ela, ela analisa e vai buscar o porquê aquilo é positivo, o porquê aquilo deixou ela feliz, ou porquê é negativo, porque deixou ela feliz também, porque o negativo vai fazer com que ela encontre o erro que está acontecendo na sua caminhada e melhore cada vez mais. Essa é a melhoria contínua na vida de uma pessoa que está buscando a evolução. Nesse local aqui não é como esse. Aqui entra a religião que crê num Deus que faz tudo por ele. Aqui é a pessoa que crê que ela pode fazer com que a sua ação negativa possa ser transformada em positiva. Então ela lapida a si mesma. Ela busca uma versão melhor de si mesma a cada dia. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Uma pessoa que age dessa forma, ela não é uma pessoa religiosa. Aqui encaixa até os que se denominam ateus, porque eles não creem em Deus, mas eles não creem no Deus que está fazendo essas pessoas acreditar nele. E eu também não acredito nesse Deus. Eu acredito num Deus que criou todas as coisas, o Criador, o todo, a energia consciencial. E essa energia, ela está disponível para todos. E que agora, nessa caminhada de evolução, eu tenho responsabilidade para evoluir, para lapidar a mim mesmo. Então, a pessoa sabe que os males que chegam na vida dela são para o crivo. E ela transforma isso no bem. São escolhas que ela fez errada e ela precisa melhorar. Então aqui há uma oportunidade de melhoria. Ela não apela pela graça. Ela sabe que a sua vida deve ser de acordo com o bem maior. Porque o Criador, ele governa para o bem maior. E se ele governa para o bem maior, ele tem um trabalho e eu tenho que trabalhar igual a ele, para o mesmo fim que ele trabalha, que é o bem maior. Então, a pessoa fazendo isso aqui, ela conquista a graça que está para toda, apesar de se chamar graça, mas é um galardão. O galardão é um pagamento pelas coisas que fizemos aqui, pelas escolhas que nós fizemos. Então ela se iguala ao Criador, ela se eleva, ela se transforma. Então, como a gente viu num vídeo anterior,
a equivalência de forma com o Criador. Ela entra em equivalência de forma com o Criador. Então a diferença da religião para a Kabbalah é isso aqui. A pessoa não crê que Deus vai fazer tudo por ele. A pessoa sabe que Deus criou, que Deus constituiu ela com a capacidade de agir, de seguir em frente, de trabalhar nessa vida e de evoluir, subir nas escadas que levam ao mundo superior. Então, quando a pessoa faz isso, ela mudou a sua vida. Ela transformou a sua energia negativa em energia positiva. Ela transformou do egoísmo para o altruísmo, conforme a gente viu no vídeo anterior. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.